Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou o professor Elias e, dentro da disciplina de cartografia temáticas, hoje abordaremos o tópico cartografia de síntese. Então, dentro dessa aula, veremos quatro tópicos principais. Que é a introdução ao assunto. Depois abordaremos os dois tipos de síntese possíveis, que é a qualitativa e a quantitativa. E por fim, por último, abordarei dois exemplos de aplicações práticas envolvendo a síntese qualitativa e a síntese quantitativa. Vamos agora à introdução. Então, sabemos que existem regras e diretrizes semiológicas para a produção de mapas temáticos, como vimos nas outras aulas. Contudo, sua elaboração requer sabermos também qual será o objetivo final desse, ou qual será o usuário final. Então, a opção pela apresentação temática, a opção pela apresentação dos mapas temáticos, ela pode ser de três tipos: coleção, sobrepostos ou de síntese. Então, a opção de forma individualizada ou coleção de mapas, como por exemplo, temos uma coleção mostrando um mapa com estradas, aí no lado desse mapa temos outro mostrando os rios e o uso da terra. Então imagine, isso pode ser numa página, três mapas um do lado do outro, formando uma coleção mostrando essas três características. O outro tipo de apresentação, então, pode ser os sobrepostos ou a superposição de mapas. Então, em um mesmo mapa, as três camadas são mostradas. Por exemplo, então, na mesma página, no mesmo mapa, temos a camada de uso da terra, em cima dela temos rios e sobreposta aí nessas duas temos estradas. Então, todas as três no mesmo mapa. E a outra forma de apresentação do mapa temático pode ser combinado ou síntese. Então, por exemplo, essas três camadas de estradas, rios e uso da terra são formadas para gerar um novo mapa, uma nova informação, uma informação que não seria possível passar para o usuário final com qualquer uma dessas duas outras opções. Mas então, primeiro, vamos a exemplo desses três tipos de apresentação para deixarmos isso claro. Então, esse é um exemplo de uma coleção de mapas, é retirado da dissertação de mestrado da Graziele Rodrigueri. O objetivo da dissertação dela era fazer uma modelagem da produtividade primária líquida no estado do Rio Grande do Sul. Não no estado, em uma parte do estado do Rio Grande do Sul. E como um dos resultados dessa dissertação, ela produziu nessa página, na figura 12, uma coleção de mapas temáticos, onde então eles mostram, cada um desses mapas mostra a produtividade líquida. Aqui então temos o NPP, que é uma medida quantitativa, e tem um valor menor para um valor maior. Então, o menor é um verde mais claro e o maior esse verde mais escuro, azulado. E essa coleção é a quantidade, é o mapa temático para os diferentes meses, variando desde novembro até janeiro, com um tipo de método e com um segundo tipo de método. Então, vemos aqui então que existem várias informações colocadas uma do lado da outra, uma embaixo da outra, formando uma coleção de mapas. Então, esse é um exemplo de uma coleção de mapas. O outro exemplo, o outro tipo de apresentação é a sobreposição. Então, nesse exemplo, eu estou usando o WebSig do Map Biomas, que vocês terão a oportunidade de mexer com ele na atividade prática. Então, mas nesse exemplo, eu estou mostrando aqui, primeiro, a cobertura da terra para o município do Paraná e em cima dessa cobertura, eu ativei a camada das bacias hidrográficas. Então, vemos então que há uma sobreposição de duas informações, pelo menos. Poderia ir adicionando mais, mas para exemplificar, então aqui temos uma camada sobreposta à outra. E então o outro tipo de apresentar um mapa temático é a síntese, que é o tópico da aula de hoje. Então, por exemplo, esse é um mapa de fragilidade ambiental que é o resultado
da sintetização ou da combinação de vários outros produtos, como o solo, a geologia, a vegetação e a precipitação. Então, essas camadas serviram de entrada, foi aplicado uma função ou um processo aqui que gerou como resultado final o mapa de fragilidade ambiental, onde, nesse caso, a classe vulnerável é representada pelos tons vermelhos e a classe estável pelos tons azuis. Então, esse mapa eu produzi no QGIS para exemplificar um tipo de síntese, é numa área no nordeste do Brasil. Então, exemplificamos aqui os 3 tipos de apresentação de mapas temáticos. Contudo, então, decidir entre uma dessas apresentações, uma dessas 3 apresentações, é uma decisão complexa que demanda, acima de tudo, a análise do perfil do usuário. Isso é muito importante. A quem o nosso produto vai se destinar. E também temos que acompanhar ou seguir as diretrizes que regem a comunicação gráfica. Hoje em dia, a facilidade de acesso a dados espaciais, principalmente nessa era de Big Data e softwares de sistemas de informação geográfica, SIG, tanto na versão desktop como na versão web, tem possibilitado a construção de um número significativo de mapas temáticos, com os mais diferentes temas e escalas de apresentação. Tomando como exemplo o WebSig do Map Biomas, então, que é um projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil. Como eu falei, vocês terão a oportunidade de mexer com ele na atividade prática. Existem inúmeras possibilidades com esse WebSig de combinar diferentes camadas de dados de diferentes fontes, diferentes anos em apenas alguns cliques. Então vejam a facilidade que é isso. Essa captura de tela, por exemplo, então ela apresenta diferentes classes de uso e cobertura da terra, estão aqui no lado esquerdo, sobreposto pelos limites da unidade da federação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aqui. Assim, eu poderia facilmente gerar um mapa temático com essa ferramenta. Contudo, essa facilidade de gerar mapas temáticos não implica necessariamente em uma maior eficácia na comunicação gráfica. Veremos. Essa dificuldade de comunicação gráfica se dá pela impossibilidade de associação de um número grande de temas quando apresentados sobrepostos simultaneamente ou em diferentes mapas, em função da complexidade envolvida na construção e leitura dos mesmos. Aqui novamente usamos então o WebSig do Map Biomas, onde apresentam-se várias camadas ou temas sobrepostos. Temos os diferentes sistemas de transporte aqui rodoviário, o uso e cobertura da terra, o limite territorial do Paraná, o limite dos biomas brasileiros, o limite das bacias hidrográficas, as unidades aqui de conservação. E poderíamos ir adicionando mais e mais, por exemplo, aqui poderíamos ir adicionando os municípios, estados, terras indígenas, assentamentos, quilombolas, CAR e etc. Contudo, fica evidente que o mapa aqui, esse mapa na tela do WebSig, ele começa a ficar poluído, de difícil leitura e compreensão. Dessa forma, então, a possibilidade aparente de produção de mapas com muitos temas sobrepostos pode não se traduzir em uma melhoria na capacidade de compreensão de um dado fenômeno. Pelo contrário, como vemos aqui, tende a piorar a compreensão. Então, é nesse sentido que a construção de mapas de síntese tende a assumir importância cada vez maior na produção de mapas temáticos. Repetindo, principalmente nessa era de Big Data. Então, demandando conhecimentos técnicos e científicos adequados à sua correta construção. Então, de maneira mais formal, Sampaio e Brandalize, em 2019, definiram um mapa de síntese. É uma representação na qual diferentes temas foram combinados, dando origem a um novo mapa, como é esquematizado aqui. Então, o qual possibilita ao usuário o acesso à informação não percebida, então um novo mapa, não percebida a partir da leitura dos temas em separado, ou seja, a partir de uma coleção de mapas ou sobrepostos,
com a superposição de mapas. A síntese, então, ela pode ser classificada em função dos tipos de dados empregados e nos processos usados na sua produção. Quanto ao tipo de dados, a síntese pode ser qualitativa e quantitativa, como veremos a seguir. Contudo, independente do tipo de dados, se é quali ou quantitativas, temos que escolher um método ou processo a ser aplicado para gerar um mapa síntese. Então, os tipos de dados e processos estão interligados, porque precisamos de um processo para aplicar aos tipos de dados, então, para gerar um mapa síntese. Vamos, então, ver um pouquinho mais desses tipos de dados e processos. Primeiro, vamos à síntese qualitativa. Então, a qualitativa, como o nome diz, ela vai usar dados qualitativos ou de caráter qualitativo. E é aquela que faz exclusivamente o uso de dados que expressam a ideia de seletividade, de seleção, ou a maioria dos mesmos. Então, expressa a individualização das unidades espaciais, na qual a combinação de atributos, essencialmente qualitativos, é única quando comparada às demais. Em geral, é o procedimento utilizado para a definição de unidades de paisagem, como, por exemplo, os limites de uma bacia hidrográfica, e de planejamento ambiental. Essa síntese qualitativa, então, ela é obtida por operações booleanas de união, a partir da combinação de camadas de acordo com a geometria do tipo polígono ou álgebra de mapas com camadas matriciais. Bom, relembrando então aqui uma operação booleana, aqui temos então dois polígonos, um quadrado e um círculo, aqui uma esfera, um círculo. Na operação de união, por exemplo, temos o quadrado unindo-se ao círculo e o resultado final, então, é a junção das duas feições. E também veremos que, se tratando de dado vetorial, é aqui a junção, além das feições, dos dados de atributo. Então, e esse processo, ele pode ser simples ou ponderado. Síntese qualitativa simples. Síntese qualitativa simples. Em um ambiente SIG, essa síntese qualitativa simples, com superfícies discretas do tipo polígono e atributos qualitativos, ela resulta da combinação direta das camadas de dados. Por exemplo, aqui, nesse esquema, temos 3 camadas de dado. Uma, duas, três. A primeira nesse tom alaranjado, depois a segunda camada nesse tom esverdeado e, por fim, nesse tom mais rosa, a terceira camada. Essa primeira camada ela tem 2 classes, denominada S e T. A segunda camada tem 2 classes, X e Y. E a terceira camada tem 2 classes, A e B. Uma classe aqui poderia ser, se essa camada fosse o tipo de vegetação, essa classe poderia ser floresta e essa classe poderia ser gramado, por exemplo. Então, a união dessas camadas na síntese quantitativa simples, ela vai simplesmente unir o tema. Por exemplo, vejamos aqui esse triângulo, então ele resulta da união direta das 3 classes, a classe T, a classe Y e a classe A. E essa outro triângulo também vai resultar então da união direta da B, da Y e da T. Por exemplo, consideremos 2 camadas de dados vetoriais localizados no Parque Barigui, aqui em Curitiba. Então, observem, aqui é o lago do Parque Barigui e ao redor aqui então temos a pista de caminhada do Parque Barigui. Esse polígono em destaque então vai ser a minha área de estudo e eu estou interessado em fazer a junção dos temas solo e vegetação. Então, eu tenho que identificar quais são as camadas representando o solo e quais são as camadas representando a vegetação dentro dessa minha área de estudo hipotética. Então, uma camada representa o tipo de solo na região, que no caso é identificado como lato-solo e como cambissolo. E a outra camada representa o tipo de vegetação. Para esse exemplo, só foi identificado o bosque
no local. Foi assim identificado e definido pelo observador como bosque ou pelo técnico. A junção, então, união desses dois temas resulta em uma nova camada de dados. Então, que é a união dos dois. Então, ele une não somente a geometria, ou seja, a forma. Então, observamos aqui a forma desse novo mapa. Ele assume, então, a forma da união dos dois mapas individuais, mas também os atributos da camada solo e vegetação. Então, os atributos que eram definidos, que eram particular a cada uma das camadas separadas. Então, quando se faz a união, além das feições, temos aqui a união da tabela de atributos. Por exemplo, antes tínhamos os atributos do tipo de solo, agora, então, o novo polígono, o novo mapa, ele tem um tipo de solo e também um tipo de vegetação, todos numa mesma tabela de atributos. Então, como vemos, então, essa tabela de atributos então, contém tanto o tipo de vegetação como o tipo de solo. Então, essa é uma união simples. A síntese qualitativa simples também pode ser obtida a partir do uso de dados matriciais de superfície discreta, por operações de álgebra de mapas. Então, nesse caso, a CQS, ou síntese quantitativa simples, resulta da combinação dos valores associados aos temas classificados. Vamos usar como exemplo os polígonos anteriores. Bom, aqui tínhamos então os tipos de solo, cambisolo e latossolo, e o tipo de vegetação, que era o bosque. Antes, para a nossa associação, o novo mapa resultou em um mapa de vegetação e solo, onde tínhamos combinados cambisolo-bosque, latossolo-bosque, cambisolo e latossolo. Para podermos, então, trabalhar com álgebra de mapas, nós precisamos associar um valor a essas classes. A associação de valores, contudo, ela não significa que vai ter um significado físico, mas então essa associação de valor vai vai funcionar como um identificador. Por exemplo, para cambisolo atribuímos um valor 20, para latossolo um valor 21. Então, reparem que eles se repetem aqui. E para bosque, associamos um valor aleatório 10 e 10. Então, ao combinar cambisolo com bosque, vamos combinar então o valor 20 e 10, formando um novo código, um novo valor 20 e 10, ou latossolo e bosque, formando um valor 21 e 10. Então, repare que agora então, nós estamos trabalhando com números, então podemos transformar esses polígonos que antes então, eram no formato vetorial, podemos rasterizar, porque rasterizar significa atribuir um valor ao pixel, à imagem que vai ser formada. Então, observe que agora nós temos condições de fazer isso, porque aqui estamos trabalhando com valor. Então, apesar de eles não terem significado físico, eles são um número, um identificador que servem para podermos, então, trabalharmos nesse espaço matricial, vamos dizer assim. Com isso, então, podemos trabalhar com o dado matricial através da álgebra de mapas, e o produto final, então, vai ser uma superfície contínua. Então, antes tínhamos os vetores, agora aqui temos uma imagem. Então, onde cada pixel vai assumir um dos valores atribuídos anteriormente, ou 20, ou 21, ou 20, 10, ou 21, 10. Que, então, eles não significam eles não têm um significado físico, mas eles estão associados, na verdade, a um tema. Por exemplo, o 20 é associado ao cambisolo, o 21 ao tipo de solo latossolo, o 2010, então, é a combinação de cambisolo e bosque, que é essa região, e o 2110 é a combinação de latossolo e bosque, que é esse no canto superior. Na sequência, então, temos a síntese qualitativa ponderada. Então, na SQP, a maioria dos dados utilizados são qualitativos, contudo, os temas são substituídos ou atrelados a pesos, os quais indicam sua importância no processo de síntese. Então, na etapa final, os valores de cada unidade espacial são obtidos por média ponderada. Vamos ver esse esquema novamente. Bom,
Como anteriormente tínhamos as 3 camadas de dados, cada uma com 2 temas, por exemplo, a primeira com o tema 1, com 2 classes, desculpa, classe S, classe T. Só que agora, em vez de fazermos a união direta, um passo antes, é isso, vamos dar um peso a cada uma dessas classes, como esquematizado nessa forma. Então, o atributo 1 vai ter um determinado peso. Por exemplo, aqui o atributo, a classe 1 vai ter peso 1 e a classe 2 vai ter peso 2, e entra na forma. Já na segunda camada, a classe X vai ter peso 3 e a classe Y vai ter peso 2, e entra na forma. E vamos fazendo essa soma e essa atribuição de pesos, e no final teremos uma soma de pesos. Então, reparem aqui que o resultado não vai ser uma união direta, ou seja, o resultado não vai ser como antes T, Y e B. Não, aqui então vai ser algo diferente, uma nova classe. Aí também vamos ter que pensar em uma nova definição dessa classe, porque estaremos criando um produto, um mapa diferente em função da atribuição de pesos nesse tipo de construção de mapas síntese. Vamos a um exemplo. Voltamos novamente ao Parque Barigui. Vamos supor agora que precisamos construir uma estrada perto do Parque Barigui, que foi aqui identificada por esse polígono amarelo. E fomos contratados, então, para produzir um mapa de dificuldade e facilidade da construção dessa estrada em relação ao tipo de solo e à presença de bosque. Bom, para isso, depois de consultar uma equipe multidisciplinar, chegamos a uma conclusão, que as classes devem ter os seguintes pesos. Então, lembramos que queremos gerar um mapa que mostre quanto difícil ou fácil seria construir uma estrada em função do tipo de solo e de bosque, e a combinação dos dois. Então, mas depois da equipe se reunir, ela decidiu que as classes Cambisolo deveriam ter peso 0,1, a classe Latosolo peso 0,4 e o Bosque 0,5. Então, reparem que isso vai somar peso total 1, 0,5 mais 0,4, 0,9, 0,9 mais 0,1, 1, ou 100%. Então, essa técnica de fazer a ponderação, então, no final, os pesos têm que somar 1 e atribuímos para uma classe mais peso ou mais influência, ou menos peso ou menos influência no resultado final. Assim, dessa forma, então, considerando esse mapa, observamos que as regiões que só tem cambisolo, a influência vai ser 0,1, a região que tem solo-lato-solo, o peso vai ser 0,4, e a região que contém cambisolo e bosque, que é identificado pela cor azul, então ela vai ter um peso 0,6, e a região que contém lato-solo e bosque, como vemos aqui, lato-solo e bosque, então ela vai ter um peso 0,9, um peso, uma influência muito elevada. Então, como isso influencia no resultado final? Então, o nosso resultado final, nesse exemplo hipotético, então, ele seria um mapa da influência da vegetação e solo na construção de uma estrada. Então, ele nos diria o nível de dificuldade de construir essa estrada aqui perto do Parque Barigui. E, com base nessa análise, nessa nova síntese qualitativa ponderada, nós observamos, então, que a região aqui, como vimos anteriormente, de lato-solo e bosque, ela vai ter uma grande dificuldade perto de 0,9, e ela é identificada, então, por esse tom vermelho, e em comparação na outra ponta aqui, a região somente com cambisolo, identificado pelo esse tom amarelo, ela vai ser uma região de pouca dificuldade ou de uma facilidade maior de construir essa estrada. Então, esse foi um exemplo para mostrar situações onde a síntese qualitativa ponderada pode ser aplicada. Contudo, como vimos, a maior dificuldade e também crítica a esse tipo de construção reside na definição dos pesos,
uma vez que demandam um profundo conhecimento científico para o local e atributos envolvidos, ou irá envolver uma série de processos subjetivos. Então, essa é uma grande dificuldade realmente. Então, qualquer alteração no valor dos pesos, por exemplo, aqui nas nossas classes, se eu tivesse alterado, modificado esses pesos de maneira diferente, eles vão resultar em mapas finais ou unidades finais mapeadas vão ser diferentes. Então, esse tipo de síntese resulta em unidades espaciais que apresentam hierarquia. Então, por exemplo, essa unidade espacial tem uma hierarquia maior que tem uma hierarquia maior que essa e que essa. Então, claro, e essa hierarquia depois é atrelada a algo prático, como o nosso exemplo, a dificuldade ou facilidade de construir uma estrada. Então, as quais podem traduzir a ideia de quantidade relativa ao ordem, então sugerindo o uso da variável cor, como mostramos há pouco o valor, ou de situações antagônicas, sugerindo o emprego da variação hot to cold. A síntese quantitativa, então, que agora é o outro tipo, vimos até agora a síntese qualitativa, então agora vamos ver a síntese quantitativa. Então, como o próprio nome sugere, ela combina dados que expressam em sua maioria a ideia de quantidade ou ordem e podem utilizar superfícies contínuas ou discretas. Bom, a síntese quantitativa ela pode ser obtida por processos de operações algébricas simples, como soma, multiplicação, divisão, subtração, tratamentos estatísticos como a média, desvio padrão, etc., aplicações de funções complexas como a lógica fuzzy e álgebra de mapas, por exemplo, camada 1 mais camada 2 dividido por 2, por exemplo. Então, lembrando, a lógica fuzzy é a forma de lógica multivalorada, então na qual valores verdade das variáveis podem ser qualquer número real entre 0 e 1. Como vimos anteriormente, nós atribuímos valores 0,1, 0,2, 0,3. E é diferente do que se verifica na lógica booleana, segundo a qual, então, os valores lógicos podem ser ou 0 ou 1. Então, a lógica fuzzy ela pode ser qualquer valor real entre 0 e 1. Na síntese quantitativa, os atributos, no caso de superfícies discretas, como um polígono, ou os níveis digitais, no caso de superfícies contínuas, como uma imagem de satélite, são campos numéricos e expressam a intensidade ou ordem do fenômeno. Então, área e população são exemplos de atributos utilizados na síntese quantitativa e que, em geral, são relativos à geometria do tipo polígono, superfície discreta ou vetor. Aqui, então, temos um exemplo dessa figura que eu gerei no software QGIS, mostrando a densidade populacional da região metropolitana de Curitiba. Então, os tons vermelhos representam uma maior densidade populacional em número de habitantes por hectare, e os tons mais amarelos representam uma densidade menor. Então, aqui, por exemplo, essa tabela de atributos do QGIS, que é típica do QGIS e é, na verdade, do QGIS, ela tem um polígono selecionado, um vetor, que é esse aqui, então, que ele me mostra que esse polígono apresenta uma densidade de 0,82 pessoas por hectare nesse polígono. Então, esse é o tipo de quantidade relativa à geometria do tipo polígono. Por outro lado, outro exemplo, precipitação, temperatura e altimetria são exemplos de fenômenos utilizados na síntese quantitativa e que, em geral, são representados por meio de superfícies contínuas. Nessa figura da direita, então, temos uma superfície contínua, ela é parte de um trabalho que eu fiz em um bosque florestal utilizando imagens drone. Bom, primeiro, então, foi adquirido as imagens drone, que podemos ver as árvores individuais desse bosque, e a partir desses dados drones, foi se derivado um modelo digital de elevação, então mostrando a altitude dessa superfície. Então, variando desde 131 metros até 155 metros. Então, que nesse caso, a 131, representado pelos tons azuis,
seriam o chão desse bosque florestal, e os tons mais vermelhos seriam a parte do topo das árvores, que seriam as áreas mais elevadas. Então, esse é um exemplo de superfície contínua, então, onde os dados, os valores numéricos, eles têm um valor físico, ou eles representam um valor físico, nesse caso, altitude. Bom, então esse tipo de síntese, ele resulta em unidades espaciais que expressam a ideia de quantidade relativa ou ordem. Então, sugerindo o uso da variável visual cor, valor, como aqui, e por vezes de situações antagônicas, sugerindo o emprego da variável hot to cold, como nesse exemplo aqui. Então, onde hot seriam os tons vermelhos representam maior altitude e cold, os tons azuis representam uma menor altitude, nesse exemplo. Agora, então, vamos a alguns exemplos onde esse tipo de síntese qualitativa e quantitativa é aplicada de maneira prática. Eu peguei como exemplo esse trabalho dos autores Reis e Machados, de 2019, publicado na revista Raega, cujo título é Modelagem do Potencial Geoturístico do Parque Estadual Serra do Rola Moça, em Minas Gerais. Então, o objetivo, como o nome diz, foi modelar esse potencial turístico nesse parque, mas com o auxílio de técnicas de geoprocessamento. Vamos ver como eles fizeram e aplicaram essa síntese. Esse parque, então, ele localiza-se mais ou menos aqui no centro-sul de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Então, a metodologia utilizada foi a técnica chamada de análise de multicritérios, ou seja, vários critérios são usados para analisar os vários dados que se tem e gerar um produto final. Então, foram modeladas 3 variáveis de entrada. No caso, para gerar o potencial geoturístico, utilizou-se como dados de entrada a vulnerabilidade ambiental, a capilaridade e a visibilidade. Então, elas foram juntadas ou trabalhadas através de álgebra de mapas, então, para gerar esse potencial geoturístico, que foi, então, classificado como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, como veremos no resultado final desse trabalho. Então, primeiro, o primeiro dado de entrada foi a vulnerabilidade ambiental. Contudo, o mapa de vulnerabilidade ambiental, ele foi resultado da combinação de 4 outros dados: geologia, pedologia, geomorfologia e cobertura vegetal. Contudo, esses dados vêm em diferentes escalas e a primeira etapa ou primeiro procedimento foi atribuir nota a cada um desses dados. Contudo, esses dados, ainda dentro deles, eles têm outros tipos de dados. Por exemplo, na classe geologia, temos aqui argila, dolomito, filito e etc. O mesmo para pedologia e cobertura vegetal. Só que a cada um desses elementos, eles vão influenciar de maneira diferente a vulnerabilidade ambiental. E aqui, então, os autores, eles, baseado no seu conhecimento técnico ou baseado em conhecimento de outras publicações, de outros trabalhos, eles atribuíram nota a esses dados, de 1 a 3, onde a maior nota, 3, significa maior fragilidade e a menor nota significa menor fragilidade. Então, observe então, que todos esses dados, além de dar esse peso, observem que eles estão trazendo esses dados todos a uma mesma escala. Então, o próximo passo foi atribuir peso a essas variáveis. Então, lá eles atribuíram nota e depois, então, esses dados foram juntados. Então, todos aqueles dados dentro de geologia, baseado novamente no conhecimento ou dos autores ou de trabalhos publicados, eles definiram que a geologia terá um peso de 28%, geomorfologia 18%, pedologia 20% e cobertura vegetal 40%. Então, totalizando 100% do peso ou 1. Então, a partir daí, obteve-se um mapa de vulnerabilidade ambiental nesse parque, que foi reclassificado em 5 classes então, qualitativas, indicando que vulnerabilidade desde muito alto até muito baixo. Então, esse, na verdade, então, é o mapa de vulnerabilidade ambiental nesse parque em Minas Gerais,
que por si só, então ele já é um mapa síntese, então porque ele sintetizou as informações de geologia, pedologia, geomorfologia e cobertura vegetal. Isso, contudo, então ele ainda não é suficiente para apontar esse potencial geoturístico. Então, o próximo passo foi também modelar a capilaridade. Então, o mapa da capilaridade das vias de acesso foi elaborado a partir do cálculo da densidade das vias. Eles utilizaram uma ferramenta chamada Kernel Density, que é uma ferramenta que produz um dado estatístico baseado nas proximidades e distâncias dos dados. Então, para isso foi considerado 3 dados de entrada: estradas pavimentadas, não pavimentadas e trilhas. Novamente, então, o resultado gerado, esse mapa de densidade, foi classificado em 3 classes: baixo, médio e alto. Isso, então, gerou o mapa de capilaridade. Então, de novo, aqui por si só, esse já é um mapa síntese, porque sintetiza, combina os dados de estradas pavimentadas, não pavimentadas e trilhas. Então, esse mapa, por exemplo, indica onde há uma alta capilaridade, que é representada pelos tons vermelhos, e uma média capilaridade pelos tons amarelos e a baixa capilaridade pelo tom verde. Então, significa o que? Então, aqui nesses pontos onde temos os tons vermelhos, tem-se um fácil acesso, ou se pode deslocar de maneira mais fácil, mais rápida. Por fim, o terceiro dado para determinar o potencial geoturístico era a visibilidade. O mapa da visibilidade foi elaborado a partir do cruzamento dos dados topográficos que foram obtidos de dados de imagens de satélite, representando então o relevo da região ou a altitude, e pontos de observação da paisagem. Nesse caso, dentro desse parque, tinham-se já disponíveis 6 mirantes, então eles usaram essas duas informações. Assim, ao cruzar os dados, o raster gerado recebeu 2 valores. Bom, os pixels com visibilidade receberam valor 1 e os não visíveis receberam valor 0. Bom, então aqui o processo é mais ou menos simples, né? Se é visível é valor 1 e se não é visível é valor 0. Então, o mapa resultante foi classificado em locais visíveis e não visíveis na paisagem, que é mostrado então nesse mapa. Então, em vermelho são todas as áreas no parque onde se tem uma boa visibilidade a partir desse mirante, mas claro, considerando também a topografia da área. Por exemplo, se tem um mirante e tem uma montanha logo à frente, então a visibilidade não é muito grande. Mas aqui novamente, então esse mapa de visibilidade, ele por si só já é um mapa síntese, porque combina dados de relevo e mirantes. Contudo, então eu poderia colocar, como fiz aqui, esses 3 mapas lado a lado e perguntar: qual o potencial geoturístico? Bom, eu teria que memorizar um mapa, olhar para o próximo, memorizar a informação e então olhar para o terceiro mapa e também memorizar essa informação. Por fim, cruzar as informações dos 3 mapas para extrair uma conclusão final do potencial geoturístico. Bom, é difícil fazer a interpretação simultânea dos 3 mapas para responder à pergunta, não é mesmo? Bom, para mim, e esse pode ser um caso relativamente simples. Poderíamos ter muito mais outras informações para colocar lado a lado para se fazer essa extração da informação. Então, por isso que os autores fizeram ainda uma etapa final, a última, que é o cruzamento dos dados para revelar o potencial geoturístico. Então, a vulnerabilidade ambiental, a capilaridade e a visibilidade foram submetidas ao processo de álgebra de mapas. Então, para gerar como objetivo final, como produto final, o potencial geoturístico do Parque Estadual Serra do Rola Moça. Contudo, primeiro, eles tiveram que atribuir notas novamente às variáveis após a reclassificação. Então, lembrando que tínhamos aqui os 3 mapas com diferentes classes, e agora eles tiveram que atribuir novamente um valor, uma nota a cada uma dessas classes. Então, aqui novamente eles tiveram que ou basear no conhecimento técnico deles ou buscar informações publicadas na literatura para chegar a esses valores. Então, observe,
aqui de novo como as três informações elas são trazidas para a mesma escala. Então, aqui provavelmente pode-se então aplicar esse cruzamento no campo quantitativo, porque eles estão na mesma escala, são valores quantitativos. Então, as variáveis foram equacionadas em uma álgebra de mapas, onde foram atribuídos os pesos a cada uma das variáveis. Então, a vulnerabilidade ambiental foi-se atribuído peso 36, capilaridade 33 e visibilidade 30, somando 100% ou 1. Então, o mapa resultante desse processo, dessa reclassificação, foi novamente reclassificado em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, esse, por fim, gerou o potencial geoturístico desse mapa. E, então, ele expressa as áreas com menor ou maior aptidão para utilização em atividades geoturísticas, em função da capilaridade, da visibilidade e da vulnerabilidade ambiental. Então, aqui, por exemplo, os tons vermelhos são áreas ou regiões que são muito propícias a esse tipo de turismo. Ao contrário, essas regiões com tons verdes são regiões um pouco propícias ao geoturismo. E vocês vejam, então, todos aqueles dados, todos aqueles números por trás, eles foram, no fim, sintetizados a 5 classes, que torna fácil a compreensão e leitura, provavelmente pela grande maioria da população, porque acredito, então, que a maioria da população será possível ler essa legenda escrita potencial geoturístico muito baixo, se associa então um baixo potencial e um potencial muito alto, então se associa a um potencial alto. É de certa forma um mapa então fácil de ler e compreender. Podemos citar como outro exemplo, o nosso segundo e último exemplo, a plataforma do Atlas da Vulnerabilidade Social do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ou IPEA. Então, essa plataforma, ela possibilita a consulta sobre a temática da vulnerabilidade social. Então, a plataforma oferece um panorama da vulnerabilidade e da exclusão social dos municípios, estados e regiões metropolitanas. E os dados dessa plataforma, eles podem ser acessados tanto na forma de planilha ou na forma de mapas. Então, esse é o WebSig do Índice de Vulnerabilidade Social do IPEA. É uma ferramenta excelente para buscar esse tipo de dados. Até por isso mesmo que uma das duas atividades práticas vão ser usando esse WebSig do IPEA. Então, vocês vão ter a oportunidade de se familiarizar e aprender a mexer um pouco nesse WebSig. Esse índice de vulnerabilidade social do IPEA, ele é o resultado, então, da seleção de 16 indicadores selecionados da plataforma do Atlas de Desenvolvimento Humano e foram organizados em 3 dimensões da vulnerabilidade social. E cada uma dessas dimensões reúne, por sua vez, um conjunto de outras variáveis obtidas nos censos demográficos do IBGE. Então, que refletem diferentes aspectos das condições de vida. Assim, cada uma dessas dimensões é um mapa de síntese por si só. Mas vamos lá. Uma das 3 dimensões é a dimensão infraestrutura urbana. Então, ela é composta ou é sintetizada pelos dados de coleta de lixo, água e esgoto inadequados e tempo de deslocamento e casa-trabalho. Eu usei, então, esse WebSig do IPEA para gerar esse mapa de IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, mas considerando apenas a infraestrutura urbana. Então, aqui temos que, de acordo com a legenda, os tons em vermelhos são as regiões onde a vulnerabilidade social é mais alta, considerando esse fator aqui, e, ao contrário, tons azuis escuros é onde a vulnerabilidade é mais baixa, considerando somente essa dimensão. Contudo, essa dimensão, por si só,
ele já é um mapa síntese, porque observem que ele está sintetizando 3 dados do censo do IBGE. A segunda dimensão é a dimensão do capital humano. Bom, essa sintetiza muito mais dados, na verdade, 1, 2, 3, 4, 8 dados do censo do IBGE, então são sintetizados dentro dessa dimensão capital humano. Então, da mesma forma, eu usei esse WebSig do IPEA para produzir esse mapa aqui na região metropolitana de Curitiba, onde, de acordo com a legenda, ela mostra as regiões em tons de vermelhos, são as regiões com alto índice de vulnerabilidade social para essa dimensão capital humano, e, ao contrário, ou na outra ponta, as regiões mapeadas com um azul escuro, são regiões aqui na região metropolitana de Curitiba, que tem uma baixa vulnerabilidade nesse índice, nessa síntese da dimensão capital humana. Então, por fim, a terceira dimensão, que é chamada renda e trabalho, ela sintetiza 5 dados do censo do IBGE, como renda menor ou igual a R$ 255, baixa renda e dependente de idosos, desocupação, e mais outros 2 dados são sintetizados. Da mesma forma, eu gerei, então, esse mapa do índice de vulnerabilidade social, renda e trabalho, que para a região metropolitana de Curitiba, e vemos nesse mapa, então, que não existe regiões com uma alta vulnerabilidade, considerando esse índice, pelo menos baseado no censo de 2010. Contudo, o IPEA, ele sintetizou esses 3 indicadores em um novo produto, o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, que é um IVS geral. Então, esse IVS geral, ele dá uma ideia ampla e abrangente da vulnerabilidade social. Então, o IVS é o resultado da média aritmética dos subíndices, IVS infraestrutura urbana, capital urbana e renda e trabalho, onde cada um deles, então, entra no cálculo do IVS final com o mesmo peso. Então, antes tínhamos esses 3 subcategorias ou subprodutos que já eram um mapa síntese por si só, mas eles então foram combinados, sintetizados nesse IVS mais abrangente para dar uma ideia geral. Então, como ler o IVS? Então, zero, então esse índice ele vai ser trazido à escala de 0 a 1, onde 0 corresponde à situação ideal, e é representado pelo tom azul, e 1 corresponde à pior situação, representado pelo tom vermelho. Em outras palavras, quanto maior o indicador, maior a vulnerabilidade social. E a condição de absoluta ausência de vulnerabilidade equivale a 0% de casos indesejados. Por exemplo, 0 mortos por 1.000 nascidos vivos, no caso da variável taxa de mortalidade de crianças até 1 ano de idade. Então, a partir das informações, mapas síntese IVS, como estes, que está aparecendo na tela, eles podem ser feitos. Nesse exemplo, eu também produzi, então, mapa IVS para a região metropolitana de Curitiba, e observando a legenda, eu consegui detectar 2 regiões contrastantes. Primeiro, então, na região do Batel, aqui no Bigorilho, o IVS tem um valor de 0,04, então muito próximo de zero, o que indica uma baixa vulnerabilidade social. Por outro lado, lá na região do Guarituba, o IVS tem um valor de 0,5, o que indica, de acordo com a escala definida pelo IPEA, que existe uma taxa de muito, ou uma classe que indica muito alta vulnerabilidade social. E entre esses 2 extremos tem todo o espectro dessa escala. Então, vejam a importância de mapas síntese como esses, que podem ser aplicados, por exemplo, para se formularem políticas públicas para melhorar a condição da região metropolitana a partir de mapas síntese como esse.
o que seria muito difícil de produzir, por exemplo, uma informação tão clara assim, se colocássemos lado a lado os 16 dados levantados no censo do IBGE, cada um de maneira particular, fazendo uma coleção de mapas ou sobrepondo eles em 16 camadas. Então, esse artifício de sintetizar melhora muito a forma de visualizar e a forma de repassar a informação, fica muito mais claro. Bom, em resumo, então, os mapas temáticos, eles podem ser apresentados de três formas, na forma de coleção, na forma de sobreposição ou de síntese. A escolha, ela vai ser em função do perfil do usuário, quem vai ser o usuário final, mas também deve seguir as diretrizes estabelecidas para a produção de mapas temáticos. O mapa síntese é quando diferentes temas são combinados para dar origem a um novo mapa, melhorando o acesso à informação. Então, essa é um resumo da definição do mapa síntese. E a síntese, então, ela pode ser qualitativa, que é aquela que faz exclusivamente uso de dados qualitativos e expressa a ideia de seletividade. Por exemplo, vegetação, solo, área urbana. Dentro da síntese qualitativa, temos a simples, que é a junção, união direta da camada de dados qualitativos, como vimos no exemplo, e temos a qualitativa ponderada, onde os temas qualitativos são atrelados a pesos, são atrelados à importância de cada um deles. E temos também a síntese quantitativa. Nela, os atributos ou níveis digitais são campos numéricos, eles têm significado físico. Por exemplo, uma imagem topográfica vai representar um dado de altitude, ou seja, por exemplo, 500 metros acima do nível do mar. Então, eles expressam a ideia de quantidade relativa ou ordem. E muitos são os métodos para sintetizar os dados, desde simples médias aritméticas até complexas funções. E em aplicações práticas, geralmente, usa-se tanto a síntese qualitativa e quantitativa combinadas. Tudo isso, então, para melhorar esse acesso, esse repasse à informação ao usuário final. Então, para essa aula foram usadas três referências principais, como mostradas aqui, mais alguns websites que foram mencionados durante a apresentação. Era isso, obrigado e até a próxima.